Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coslick Talks. Aqui a gente vai falar sobre tudo, junto e misturado, sobre saúde, beleza, longevidade, como viver mais e melhor, sobre marketing, empreendedorismo e sobre o fascinante mundo do desenvolvimento pessoal. O nosso intuito aqui é desmistificar e simplificar os temas. A gente quer te entregar um conteúdo que seja realmente aplicável, transformar a sua própria vida e te empoderar a mudanças positivas. Eu realmente acredito que a gente pode deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. Aqui hoje, no nosso podcast, está uma profissional sensacional e uma mulher que faz acontecer. Ela está determinada a transformar a vida das pessoas que lhe confiam a sua saúde. E é uma pessoa muito focada, bem resolvida e muito prática. É uma inspiração. E eu vou ler um pouquinho do currículo profissional dela para vocês. Com mais de 20 anos de formação, ela é nutricionista e CEO da Clínica Salva, Nutrição e Saúde Mental, que fica na Asa Norte. É especialista em nutrição aplicada à neuropsiquiatria, incluindo autismo, TDAH, ansiedade, depressão e outros transtornos associados à saúde mental. Atende pacientes de todas as idades, é professora, palestrante e coordenadora do curso de pós-graduação em autismo e TDAH. É idealizadora do projeto Mãos Preparadas, um curso de prevenção de riscos e primeiros socorros com foco em crianças autistas e com TDAH, que já capacitou mais de 280 colaboradores do SESC de Brasília. Recentemente lançou uma palestra com o tema Nutrição e Alta Performance Cognitiva focada em empresários e empreendedores. É criadora e host do podcast Doses de Atipicidade, que tem foco exclusivo nos transtornos do neurodesenvolvimento. Ela é criadora do curso Abordagem Nutricional TDAH na prática clínica, voltado para médicos e para nutricionistas. No encontro de hoje, a gente vai falar sobre autismo e TDAH e o poder da nutrição na modulação do comportamento e do desenvolvimento. Será que a alimentação pode interferir no cérebro da criança? Será que o alimento pode ampliar os sintomas que essa criança neuroatípica desenvolve? Será que um ajuste na alimentação pode mudar o comportamento do seu filho? Gente, não tem uma pessoa mais especializada nesse assunto para desvendar sobre esse assunto, para estar aqui com a gente hoje, com vocês, doutora Carla Castro. Ai, gente, que honra, que prazer. Curioso, você lendo meu currículo e eu assim, nossa, uau, muita coisa eu já fiz, né? Muita coisa, boa. não dá nem para respirar lendo isso. E na verdade eu prefiro me apresentar e dizer quem eu sou ao invés do que eu faço, porque ao longo do tempo as pessoas vão me conhecendo um pouco mais. Mas sim, sou Carla de Castro, nutricionista, especialista em autismo e TDAH e eu tenho paixão por essa área. Felizmente eu descobri essa área dentro da nutrição, a neuropsiquiatria, e é o que me faz feliz, é o que me motiva. A ideia de criar o podcast foi exatamente essa, né? Colocar na rua informação de qualidade para que as mães e as famílias atípicas que têm tanta falta de informação possam saber o que fazer, qual o caminho seguir e sim para todas as suas perguntas. A alimentação modula comportamento, modula intestino, aumenta ou reduz os sintomas do TDAH e do autismo. Então, eu costumo dizer que a nutrição é base para tratamento. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui hoje dispondo do seu tempo, para dividir o seu conhecimento com a gente, enriquecendo com as Coslick Talks podcast. E Carla, vamos começar do começo. O que significa ser uma criança neuroatípica ou neurodivergente? Essa sopinha de letras, né? TDAH, TEA. Como que a gente pode conhecer um pouco mais desse transtorno para que a gente seja mais um pouco acolhedor com essa criança que tem o autismo ou o TDAH? Então, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui todas as vezes que eu recebo um convite para falar sobre neurodiversidade. Isso me deixa cheia de alegria, enche meu coração de alegria, porque de fato é uma missão. Então, estar aqui, poder falar, saber que esse conteúdo vai ser divulgado, me deixa muito feliz. Então, vamos para o conteúdo. O que é o neurodivergente? O que é a neurodiversidade? O que é o autismo e TDAH? São transtornos relacionados, de fato, ao neurodesenvolvimento. Então, é um paciente, eu falo muito em criança, porque eu atendo muitas crianças, mas eu atendo todas as idades, né? Tanto adolescentes como idosos. Mas é um transtorno relacionado à saúde mental. Então, nós temos um desenvolvimento, um desempenho neural diferente, muito relacionado à parte comportamental. Ele pode estar relacionado com alterações de transtorno sensorial. Então, a gente fala muito sobre seletividade, acredito que a gente vai passar nesse assunto também. Então, a seletividade alimentar, ela é multifatorial, está relacionado também com questões associadas ao transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é uma criança que tem uma base de transtorno do neurodesenvolvimento, mas nós somos biopsicossociais, nós somos seres completos.
Então não dá para olhar só para a parte da mente. Não dá para pensar só em desenvolvimento neural sem pensar no sistêmico, sem pensar em saúde, aí que a nutrição entra. Então, todas as vezes que a gente fala no transtorno do neurodesenvolvimento, e basicamente eu falo sobre autismo e TDAH, o autismo é o transtorno do espectro do autismo, né, o TEA que a gente chama, e o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser combinado, pode ser isolado. Às vezes os dois, né? Ou os dois, exatamente. Mas a gente sempre que fala em transtorno do neurodesenvolvimento, a gente entende que é um paciente que tem alguma questão mais delicada no seu desenvolvimento de fato. A gente falando assim, até no início, quando eu falei do seu currículo, né, que você atende todas as idades, e hoje a gente fala muito da criança neuroatípica, mas o adulto também, né? Tem o autismo, né? Tem o TDAH, então a gente também precisa, e às vezes a gente também tem um diagnóstico muito tardio. Você vê isso, né, também, o diagnóstico do autismo já no adulto. Então, quanto que esse adulto, ele não soube lidar com esse transtorno, ou a família não soube receber informações de qualidade, né? Igual você falou, seu propósito é o Dose de Atipicidade nasceu para isso, para que você multiplique seu conhecimento. E hoje a gente está muito carente de informações, mas informações com embasamento, informações corretas, para que você possa multiplicar a sua voz, para que esses pais, ou esse adulto com autismo ou com TDAH, saiba lidar melhor com o seu transtorno e que ele possa viver um pouquinho, né, mais confortável, né, para poder não... Porque às vezes ele está fazendo uma coisinha ali no seu dia a dia com a alimentação, que pode mudar todo esse cenário, né, da expressão do transtorno, né? Perfeito. Aqui em Brasília, a gente já consegue fechar um diagnóstico mais precoce. E eu nem digo precoce, eu digo que é no tempo certo. Então, hoje eu já tenho crianças com 2 anos, 3 anos, que já têm diagnóstico de autismo. O diagnóstico do TDAH, a gente vai fechar depois dos 6 anos, 6, 7 aninhos, porque até essa fase é esperado que a criança seja hiperativa, que ela seja curiosa, que ela se envolva com o ambiente, que ela pergunte muito, que ela pegue, ela solta, bota na boca, é esperado. Mas o autismo, ele já pode ser fechado ali muito cedo, 2, 3 aninhos. O neném mais novinho que eu recebi na clínica Salva, com autismo, tinha 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Mas a gente tem o outro lado, que foi o que você trouxe, que é a questão do diagnóstico tardio. E muita gente que não fechou diagnóstico. Eu tenho na clínica, eu recebo lá na clínica Salva muitos adultos que na hora que mandam mensagem querendo saber da consulta, valores, enfim, e aí a minha secretária sempre pergunta do que se trata, qual é a questão para a gente poder orientar, né, para dar a informação certa. Ah, não, eu sou autista, ou então eu tenho um TDAH, acabei de fechar diagnóstico. São muitos, são muitos. Inclusive empresários de sucesso, né, que é onde a gente diz não ao capacitismo. O capacitismo é essa nossa mania, né, que está internalizada em nós, de achar que uma pessoa atípica não é capaz. Ah, mas como um autista vai trabalhar no serviço público? Como que um TDAH vai ser chefe de equipe? Como que um TDAH vai escrever um livro? Isso é capacitismo. Isso está muito forte, está muito presente em nós, porque nós somos seres julgadores. Então, isso é capacitismo. E aí, para contrariar o capacitismo, eu tenho muitos empresários, inclusive, de sucesso, professores, tem um coordenador de curso da UNB, que é autista, TDAH, e que desbravou o mundo. Então, quando a pessoa não sabe do diagnóstico, claro que vai depender do nível de suporte. Quando eu falo em autismo, o autismo tem nível 1, 2 e 3 de suporte. Lembrando que o nível de suporte ele é variável a depender das terapias, mas se ele for um nível 1 de suporte, provavelmente ele vai tocar a vida sem nenhuma questão além do próprio diagnóstico e ele consegue lidar. Então, ele aprende a estudar, ele aprende a se concentrar, ele aprende a se relacionar com as pessoas, ele aprende a conhecer os sentimentos e a lidar com esses sentimentos e virou um profissional de sucesso. Tem outros casos, dependendo do nível, que vai ser mais complexo, mas normalmente o adulto com diagnóstico tardio, ele tem um nível mais leve de suporte e ele aprendeu a lidar com aquele diagnóstico. Tanto no TEA como no TDAH. Claro que para o TDAH é bem mais comum isso acontecer, sobretudo em mulheres. Existem muitas mulheres TDAH sem diagnóstico. Subdiagnosticadas, né? Subdiagnosticadas. Porque nós mulheres, nós aprendemos a mimetizar comportamento quando a gente nasce. A mulher nasce imitando. A mulher imita a mãe, ela imita a irmã mais velha, ela imita a coleguinha, a avó, a professora da escola. E a mulher é assim, não pode isso, não pode aquilo, senta de perna fechada, não pode tal coisa, não solta pum. Quantas vezes? Não come de boca aberta. O menino não.
O menino ele é mais solto, o menino ele é mais livre, o menino tem uma licença poética para ser quem ele é de fato. E nós, mulheres, começamos a mimetizar o comportamento muito cedo. E aí a gente mascara, né? A gente faz uma camuflagem social. Tenho várias colegas assim. Ah, vamos para um show? Vamos. A pessoa vai, ela tá ali, você tá percebendo que ela não tá tão confortável, mas ela sustenta. Passa um pouco, ela precisa ir embora. Eu preciso ir embora. Às vezes tá no auge. Para nós, que somos típicos, aí eu preciso ir embora. Aí você fala, mas como assim? Agora? O show vai começar agora. E ela já não tá mais aguentando. E ela muitas vezes vai embora. Mas ela forçou uma barra para estar ali. Para estar ali, junto com pessoas que às vezes ela nem gosta tanto, num lugar que ela nem gosta tanto, pela camuflagem social. Porque ela acha que ela deveria ser assim. E aí ela começa a se comportar de um jeito que ela acha que a sociedade gostaria que ela se comportasse, porque na casa dela era assim. Só que isso traz um outro problema, uma comorbidade mais comum, a comorbidade mais comum associada ao TDAH, que é a ansiedade. Então eu tô ali, eu sustento, eu vou ficar um tempo com as minhas amigas, com as pessoas que estão naquele ambiente, mas a ansiedade vai aumentando o grau. E aí vem a cobrança, eu sou diferente, eu não sou do mesmo jeito, as pessoas gostam disso, eu não gosto, mas eu finjo que gosto para ser aceito. O humano, ele precisa se sentir pertencente. O senso de pertencimento, ele é muito forte em nós. Então, a mulher TDAH, ela começa a mascarar alguns sintomas para estar ali. E ela vai suportando aquilo até um determinado momento. Acho que as coisas gritam mais, né? Exatamente. Aí, quando isso acontece, isso já tá muito acalorado, né? Já tá uma crise alta, uma crise de ansiedade, às vezes vem com uma depressão associada. Ela pode vir junto também com um burnout, a depender do nível de trabalho que ela tem, porque às vezes o trabalho vira o hiperfoco. Hiperfoco tanto é do autismo como é do TDAH. E é muito comum uma mulher com TDAH ter hiperfoco no trabalho. E aí é uma fuga também, muitas vezes. Então, ela, além de ter o TDAH de base, ela pode ter uma ansiedade, ela pode ter um burnout associado, uma depressão, talvez, a depender do ambiente que ela está inserida. Então, é algo muito complexo, que precisa de muita discussão, precisa de um olhar muito delicado, muito cuidadoso. Só que a mulher passa dos 30 e pouco, 40, aí ela tá mais madura, ela já entende que ela não tem que tantas coisas. Eu não tenho que sair para tal lugar, eu não tenho que fazer tal coisa que eu não quero. E aí dá um estalinho, ela vai procurar ajuda. Aí ela vai normalmente procurar uma avaliação neuropsicológica. Aí ela fecha o diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico? Qual é o profissional que pode fechar o diagnóstico? Então, psicólogos fecham diagnósticos, médicos fecham diagnósticos, mas na minha opinião, se você me perguntar, quem você acha que deveria fechar diagnóstico? O neuropsicólogo. O neuropsicólogo faz o laudo. Você vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Tanto é que eu tenho várias neuropsicólogas maravilhosas, que são parceiras da clínica, que eu faço a indicação a depender de cada caso. Então, ela vai fazer o laudo daquele paciente, baseado em algumas avaliações, não é um dia de avaliação. São várias avaliações que são aplicadas. Tem teste, tem observação, tem entrevista, tem várias avaliações que são feitas. Fecha-se o laudo, e aí aquele laudo já é um laudo oficial de um diagnóstico? Sim. Mas esse paciente pode pegar esse laudo e ir no psiquiatra. Aí o psiquiatra fecha o diagnóstico. Normalmente é assim que acontece. Eu tô falando isso, que pode ser que alguém vá assistir a gente e diga, mas comigo foi diferente. Comigo o psiquiatra me avaliou numa única consulta e fechou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então existem várias formas. Eu estou trazendo aqui o que é mais comum e que, na minha opinião, é o mais adequado. Porque, para mim, o neuropsicólogo, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, é o profissional mais apto para fazer uma avaliação de fato. Mas o psiquiatra também faz nos adultos. E Carla? Carla. Eles temos uma certa utilidade, então tá tudo bem. Fala um pouco sobre o poder da alimentação em aumentar, assim, a expressão desses transtornos, tanto do TDAH quanto que do autismo. O que você vê na sua prática clínica? Vamos lá. Uma pergunta que as pessoas me fazem muito. Carla, por que aumentou tanto? Por que aumentou tanto o número de autismo e TDAH? Por que aumentou tanto os diagnósticos? É difícil sentar numa mesa hoje com pessoas e não ter um filho autista em algum dos casais que estão numa roda de conversa. Vou te falar, é impossível isso acontecer. Eu não sei se é porque eu acredito muito em energia, né? Energia traz energia. Onde eu tô, parece que as pessoas me seguem. Onde eu tô, aparece alguém.
ou a própria pessoa tem um TDAH ou até um autismo, ou é filho, ou é um sobrinho, sempre chega para mim. É muito curioso. Onde eu tô, todos os lugares que eu estou, sempre tem alguém que tem relação com autismo com TDAH. Hoje, a prevalência do autismo está 1 para 36. É uma criança para cada 36 crianças. Sim. E esse é um dado defasado. Esse dado é de 2023, dados dos Estados Unidos, CDC dos Estados Unidos. A gente ainda não tem dados atualizados. 2025 vai ser publicado o novo CDC e a gente tem expectativa de que vá para 30, 1 para 30. Hoje é 1 para 36. Tem crescido absurdamente. No Brasil, a gente ainda não tem dados oficiais, mas o Mapa Autismo Brasil, que é o MAB, coordenado pela Carol, incrivelmente, Carol Stenkoff, é uma ONG que está fazendo levantamento dos dados no Brasil. Eu faço parte, eu sou colaboradora dessa ONG, e a gente vai lançar os dados agora em março. Se eu não me engano, no final desse mês já vão ser lançados os dados do MAB. E aí sim a gente vai ter dados, tanto do Brasil como do DF. E aí a gente pode buscar políticas públicas, buscar o posicionamento adequado do governo, que é quem pode auxiliar, principalmente as famílias mais carentes. Então, por que aumentou tanto? Primeiro, os critérios melhoraram, né? Isso é óbvio, isso é inegável. Então, os critérios de fechamento de diagnóstico estão mais claros. A gente tem mais profissionais envolvidos nessa área e o ambiente. Então, todas as vezes que a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, a gente fala de duas pontas importantes: genética e ambiente. Genética é 30%. 30 só? 30%. E o resto? Ambiente. E o que é o ambiente? A alimentação, a ausência ou presença de suplementação, a casa, propriamente dita, as pessoas, né? Como que é aquele lar, como é que as pessoas se relacionam entre si. Se tem escola, se não tem escola, se eu tenho um saneamento básico, se eu tenho acesso a comida de verdade, alimentos saudáveis, isso é ambiente. Se eu tenho acesso à saúde, por exemplo, se eu tenho terapias, isso é ambiente. 70% da expressão desses transtornos estão no ambiente. E eu vou até estender, não só dos transtornos do neurodesenvolvimento, qualquer doença, Sim. 30% só é genética. Eu brinco que se você tem uma genética desfavorável para abrir um diabetes, por exemplo, esse é o meu caso, tá? A minha avó paterna morreu com diabetes. O meu pai já teve resistência insulínica. A gente corrigiu. Se eu fizer uma fila de 100 pessoas, eu tô um passo na frente. Só isso. Isso é genética. A minha insulina é menor do que o mínimo. Porque sabendo da minha genética, eu faço tudo que eu puder para silenciar o gene. Ou a gente expressa o gene ou a gente silencia o gene. É como uma tomadinha, um interruptor. Então eu, como profissional da área da saúde, eu faço o quê? Eu faço tudo para silenciar esse gene desfavorável. O meu irmão caçula, 10 anos mais novo que eu, tem uma insulina alta. Mesmo pai, mesma mãe. Tomou o mesmo leite, levou a mesma paulada. O que mudou? O ambiente. É uma pessoa que ainda toma refrigerante, come alguns industrializados. E eu não tô aqui, gente, para julgar ninguém, imagina, só para trazer informações. Mas o estilo de vida dele é diferente do meu. Ele tem 10 anos a menos, que é outra coisa que as pessoas usam como desculpa. Existem duas desculpas: genética e idade. Ah, mas depois dos 40? Não. Depois dos 40, não. Porque senão todo mundo depois dos 40 tava cheio de doencinhas e probleminhas. Isso não é verdade. E a questão da genética: ah, não, minha família é assim, meu pai é assim, meu irmão é assim, também não vale. Nenhum dos dois casos, a gente tem escolha, e a escolha chama epigenética. Você vai ficar no sofá ou você vai fazer atividade física? Você vai comer um McDonald's ou você vai pedir uma salada, ainda que seja pelo iFood? Né? Você vai se alimentar de coisas boas ou coisas ruins? Isso é escolha, chama epigenética. A epigenética tem um poder muito maior do que a genética. A genética não muda, com 8 meses, 80 anos, ela é a mesma. É a epigenética que vai modular os seus genes. Então, quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, a regra é a mesma, são 30%. E os 70%? Os 70% foi o que os pais fizeram, e aqui eu também não quero culpabilizar nenhum pai nem uma mãe, é uma realidade. Já viu que as mulheres, os casais hoje falam assim: vamos ter filhos? Vamos, tira o anticoncepcional. Acho que ela vai acontecer. Quando Deus quiser, né? Mas não se prepara, não quer saber se está inflamado ou não, não suplementa, não sabe se está no peso ou não. Ah, não, licença poética. Vou ter um bebê? E aí, muitas vezes, essa mãe e esse pai, é 50-50, tá? Os dois precisam se preparar. Ela entra num processo gestacional com deficiência de nutrientes, ela entra com sobrepeso, ela entra com processo inflamatório. Por isso que a gente tem tantos abortos espontâneos também. Claro que as mulheres que se cuidam também podem ter, pode.
Gestação é loteria, não tem jeito. Mas a gente vai comprar todos os bilhetes premiados possíveis. Então, o que eu vou fazer? Colocar essa mulher no peso dela, vou desinflamar, vou suplementar, vou entender se tem alguma outra questão ali que possa impedir um processo gestacional adequado. E o marido também. Não adianta a mulher estar se cuidando e o homem tomar uma cerveja e comer no churrasco. É o casal, são os dois. E a partir do momento que a mulher quer ter filho, ela tem que fazer o quê? Se comportar como se grávida já estivesse. Porque Antes de engravidar, né, cara? da noite pro dia. Né? Eu peço 3 meses, eu faço programação fetal na clínica. Inclusive, estou levando uma nutricionista para trabalhar com isso especificamente. Porque a programação fetal diminui, ela é capaz de diminuir o número de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Não só autismo TDAH, mas T21, que é uma síndrome genética, por exemplo, má formação física, por exemplo, tantas outras questões. Genética, gestação loteria. Então, a gente vai cuidar dessa família da melhor maneira possível. Por isso que eu entrei nessa área. Eu sou especialista em nutrigenômica e nutrigenética. Eu faço mapeamento na clínica, inclusive. Mas eu entrei por conta das crianças autistas. Eu falei, como é que a gente pode prevenir? Existe alguma forma da gente reduzir esse número? É possível preparar essa mulher? Sim, é possível. Tem garantia? Nenhuma. Não tenho garantias. Mas é muito óbvio que uma mulher saudável tem muito mais chance de ter uma gravidez e um parto muito mais saudável, mais tranquilo, do que uma mulher que já entra no processo gestacional. Ui, fiquei grávida. Ui, e agora? É uma responsabilidade dos casais, não só das mulheres. Homens e mulheres têm responsabilidade nesse sentido. E aí, como a alimentação está cada vez mais alterada, né, com o advento aí do tanto de alimentos industrializados, alimentos açucarados, processados, ultraprocessados, ricos aí em corantes, em conservantes, a gente tem a alimentação cada vez pior. E a alimentação modula o intestino, o órgão mais importante que nós temos no corpo. Eu brinco que a gente tem que cuidar do intestino igual cuida do neném. É o seu neném, seu, todo mundo tem o seu. Tem que cuidar do intestino. O intestino é o centro de tudo, não é o cérebro nem tampouco o coração. É o intestino, né? Tudo chega no intestino. E aí você imagina uma alimentação desregrada, cheia de alimentos industrializados, açucarados, bebidas açucaradas, bebida alcoólica, medicamento também chega no intestino. Tem como tirar? Claro que não. Não. Eu não vou brigar com medicamento. Tudo passa lá, né? Tudo passa no intestino, tudo chega no intestino. O intestino é o nosso contato com o mundo. E ele é muito preparado, é um órgão muito preparado para isso. Só que a gente vai fazendo bagunça. E a gente vai piorando a saúde do intestino. Por isso que hoje a gente fala tanto em modulação intestinal. Isso não é balela, isso não é historinha. Não. É modismo, né? Agora todo mundo fala de cocô, de intestino, não, né? Nunca foi. E tem uma conexão muito íntima, né, do intestino com o cérebro, já que a gente tá falando de neurodivergência, né, neurodesenvolvimento. Como que é essa conversa? É impossível falar de transtorno do neurodesenvolvimento sem falar do intestino, que tem relação direta com o cérebro. Nós temos no intestino o sistema nervoso entérico. Sistema nervoso central, né, nossa mente. Sistema nervoso entérico, intestino, boca ao ânus. Tudo recoberto por neurônios, coisa que muita gente nem sabe. Em 2005 não faz ideia. O nosso intestino, ele trabalha de uma maneira autônoma. Ele é completamente independente do resto do corpo. Do cérebro, inclusive. Então, quando a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, é justamente com essa intenção, porque nós temos o sistema nervoso entérico. Então, quando eu coloco um carboidrato na boca, por exemplo, o meu intestino já sabe que chegou um carboidrato. Ele já fez a leitura daquele alimento. E ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma ordem para o corpo liberar enzimas que vão degradar carboidrato. E se esse intestino está alterado? E se esse intestino não está inflamado? E se eu tenho um quadro de disbiose? Bactérias positivas e negativas que ficam brigando o tempo inteiro ali, não entram num acordo. E se eu tenho um quadro de hiperpermeabilidade intestinal? A disbiose é um quadro já patológico. Quando ela está muito exacerbada, ela vira uma hiperpermeabilidade. Nosso intestino é uma trama, ele fecha e abre. Ele abre para absorver nutrientes e fecha quando não tem interesse de absorver nada. Só que se ele está alterado, ele fica mais aberto. Ele é permeável, mas quando eu estou com o intestino alterado, ele fica hiperpermeável. Como um sofá que a gente faz aquele processo de permeabilização. Se não tiver, entrou uma água, a água faz o quê? Entra. Ela é sugada por aquela espuma. A mesma coisa no nosso intestino. Entra uma bactéria, entra um alimento inflamatório, entra uma proteína mal digerida. Se aquela minha barreira não está íntegra, o que acontece? O corpo
Absorve. Absorve. Vai cair na corrente sanguínea, vai bater aonde? No cérebro. Começa a ter Ele vai processo pro glomeruloso. sistêmico, exatamente. Ele vai pro sistêmico. E o nosso intestino é a nossa maior barreira imunológica. A maior barreira imunológica que nós temos é o intestino. Abaixo do intestino nós temos o GALT, que é uma barreira imunológica inespecífica, mas ele protege a gente de tudo. Já viu que às vezes você come um alimento e você tem um quadro de diarreia instantâneo? Aí você evacua 1, 2 vezes e acaba. Acabou. Às vezes tem vômito associado. O que é isso? Defesa. Eu não sei o que é isso, eu vou jogar pra fora. Vai no vômito e vai no diarreia. Não quero saber, eu quero expulsar. E expulsou, acabou, você volta normal. Aí você fala, nossa, estranho. Que esquisito. Com certeza ali tinha alguma bactéria, alguma contaminação tinha. Então o nosso intestino ele fica o tempo inteiro ligado nesse processo. Só que se o intestino está fragilizado, se a barreira não está íntegra, se eu tenho uma desbiose, mais bactérias negativas que positivas, eu não vou conseguir trabalhar dessa maneira. A bactéria vai entrar e vai fazer um estrago. E o que acontece no intestino vai para o cérebro, porque existe uma conexão direta entre os dois sistemas. E aí eu tenho mais informação vindo do intestino para o cérebro do que o contrário. O nosso cérebro ele conecta com todos os órgãos, inclusive com o intestino. Ok. Então ele recebe informação e manda informação para todos os órgãos. Mas o intestino, por ser o centro, por receber todos os alimentos, medicamentos, bebidas, bactérias vindo de alimentação, por exemplo, ele é bombardeado de informação. Pode ver uma pessoa que está constipada, como é que a gente chama? Enfesada. Fulano está enfesado. O que é um enfesado? Cheio de fezes. Etiologia da palavra. Ninguém constipado está feliz. Não tem como. Porque a constipação ela gera desconforto. Ela traz gases, distensão abdominal, pode ter uma azia, ela pode ter, de repente, um quadro diarreico com constipação alternado. Não tem como estar feliz assim. E a gente já associa as alterações intestinais às patologias associadas à saúde mental, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, por aí vai. A gente associa muito a alteração intestinal com os transtornos associados à saúde mental. E o autismo e o TDAH não é diferente. Então, eu já tenho um paciente que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, parte neural, e aí eu desço para o intestino mais fragilizado. A ciência já afirma que os pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento têm no mínimo 4 vezes mais chance de ter alteração gastrointestinal. Então, ele já tem um intestino mais sensível. Ele já tem um intestino mais fragilizado. Então, o que chega no intestino deles é pior do que o que chega no nosso? Nós, como pessoas típicas? Sim. Vai agredir muito mais. E a resposta para o cérebro também é muito mais amplificado. E ali eu tô produzindo um monte de citocinas inflamatórias, um monte de sinalização de inflamação. Como é que o cérebro da criança vai funcionar? E o intestino que absorve nutrientes, ainda tem essa. Essa. O intestino alterado, com desbiose, hiperpermeabilidade, ele vai absorver o quê? Ele vai absorver. Aí a criança autista já tem um transtorno do neurodesenvolvimento, já tem um intestino mais frágil, quadro de seletividade alimentar que muitas vezes acontece, já não come direito. Como é que eu vou absorver algum nutriente para o organismo? Então, muitas coisas dentro do autismo e do TDAH são comorbidades associadas, não são a base, não está na base do transtorno. Entendi. Só que muitas vezes os profissionais fazem o quê? Ah, não, é do autismo. Ah, não, TDAH, baixa escolaridade, a gente já sabe. Ah, não, autismo é agressivo. Inclusive, quero falar aqui, bem aqui, a agressividade não é do autismo, a agressividade normalmente é dor. Dor no intestino, dor de estômago, azia ou qualquer outro tipo de desconforto, isso gera dor. A criança não tem como se manifestar de uma forma adequada por conta do próprio transtorno, ela vai agredir. Todas agridem? Não, mas muitas agridem. É comum, mas não é normal. A gente tem que parar de normalizar o que é comum. E assim, como você disse, a agressividade é um grito, né? É um pedido de socorro. Tem que abrir para poder ver o que essa criança para que a gente possa oferecer para essa criança trazer para o convívio social uma forma mais amena de comunicação, né? E se eu não investigar, se a gente não entender a causa, vai ficar assim para sempre. Olha, é autismo, é um diagnóstico e uma sentença. Eu brigo contra isso todos os dias. Ela fica nervosa. Eu fico brava. Ela fica nervosa. Pouco, né? Porque você toma a dor do paciente, porque você vê a transformação na prática clínica, né, Carla? É muito triste você ver uma criança onde ela tá fadada a viver aquilo ali para sempre. Ninguém quer fazer nada. Como assim não vai fazer nada? Do transtorno. Qualquer outro, como eu, como você, como qualquer outro. Não é porque é autista que é diferente. Não, é do autismo. Isso. Carla,
É mito ou é verdade? Alguns grupos alimentares, eles podem amplificar os sintomas, aumentar a agressividade, alteração de humor, glúten e lactose. Pode mexer com essa caixinha de abelha? Podemos e devemos. O espaço é livre e democrático, né? Sim, com certeza. Então, alimentos industrializados de forma geral, tá? Podem trazer irritabilidade, pode trazer hiperatividade para qualquer humano. Os adultos, eles sentem muito menos, porque a gente tem muita influência, né? A gente tem trabalho, a gente tem casa, tem marido, tem menino, tem boleto. Então, nós temos muitas influências que nos tiram da percepção do nosso corpo. A criança é muito mais limpa, digamos assim. A criança tem uma percepção muito mais clara. Então, um alimento vai agredir muito mais uma criança do que um adulto, por exemplo, pensando em percepção. Não é que não agrida, mas a percepção da criança É mais amplificado na criança. isso, porque ela tem menos influência do ambiente do que um adulto, certo? Então, a criança que come doce à noite, ela vai ficar mais agitada, sim. Ela fica mais irritada, o sono dela vai ser alterado, sem dúvida nenhuma. Então, a alimentação, ela pode prejudicar todo o processo do transtorno do neurodesenvolvimento? Sim. Pode aumentar sintomas? Sim. Eu estou falando de sintomas, sintoma não está na base, estou falando do sintoma. Então, agressividade, irritabilidade, choro excessivo, dificuldade para dormir, tudo isso são sintomas associados, tanto ao autismo como ao TDAH. Então, uma alimentação inadequada pode aumentar esses sintomas com toda certeza. Agora, quando a gente fala em glúten e lácteos, e eu falo lácteos, já vou te corrigir, não é sobre lactose, é sobre caseína, mas essa é uma dúvida muito comum, foi até bom você ter trazido isso, justamente porque muita gente confunde. Carla, a lactose. A lactose é o açúcar do leite. A caseína é a proteína do leite. A proteína que está mais presente no leite é a caseína. A lactose pode trazer alteração? Pode. Mas é mais a caseína. Mas a caseína. Quando eu estou falando especificamente de modulação intestinal, eu estou falando de caseína. A pessoa pode ter as duas alterações, mas é muito mais sobre a caseína, tá? Então, o glúten, proteína do trigo, cevada, centeio, malte, aveia, quando contaminada, e a caseína que está nos lácteos. Quais lácteos, Carla? Todos, inclusive o leite materno. O leite materno também tem caseína, só que qual é a grande questão? A caseína do leite materno tem pouca quantidade, bem menos do que no leite de vaca. E o intestino do bebê ao nascer é o intestino que é mais aberto. Deus é perfeito, né? Naturalmente, o intestino do neném, ele tem uma trama menos apertada. E é como se o intestino do bebê fosse mais permeável. Deus não faz nada errado. O leite da mãe é perfeito para aquele bebê. Para aquele momento. Para aquele momento. Então, o que a gente preconiza? Uma amamentação exclusiva até o 6º mês. 6 meses a gente faz uma introdução alimentar. Já começa a ter um pouco de alimento, mas o leite continua sendo um alimento de base da criança. Até 1 ano é um alimento de base. Com 1 aninho, a gente já tem uma mudança do padrão de intestino dessa criança. 1 ano? 1 ano. Tá. Claro que no humano nada é tão engessado, né? Então, em torno de 1 ano, a gente começa a ter uma mudança no padrão intestinal daquela criança. Tanto é que a gente começa a incluir outros alimentos que ela não consumia ali na introdução alimentar. Ali, naquele momento, não precisaria mais de leite. A gente leva a amamentação até 1 aninho. Passou de 1 ano, a comida tem que estar em maior quantidade. A gente até fala, pode ter mamadas em momentos específicos, não tem nenhum problema, depende da criança e da mãe, da disponibilidade, ok. Mas o leite não é mais a base da alimentação. A base da alimentação é a comida. Então, tudo foi milimetricamente planejado e calculado. Só que a criança faz 1 ano, o que o humano faz? Leite de vaca. Aí pega leite da vaquinha, isso quando não acontece antes, né? Mas pega o leite da vaquinha, que não é um leite preparado para um bebê, e dá para o neném. Só que o leite da vaquinha tem muita caseína. E aí vai ter contato com o intestino que não está preparado para aquele tanto de caseína. E aí é onde a gente pode abrir as alergias, como por exemplo a PLV. A alergia à proteína do leite da vaca. Só que a PLV abre bem antes. A PLV às vezes abre com 1 mêsinho de vida, até menos. Sangue nas fezes, a criança toda assada. A pele também, né? Dermatite atópica. A pele, exatamente. Então, ela vem com toda aquela resposta inflamatória derivada de uma alergia. Não, então vamos tirar o leite. Aí entra com uma fórmula hipoalergênica, tem várias no mercado, ok, até 1 ano. Quando faz 1 ano, vamos fazer o enfrentamento. Aí dá leite pro menino de novo. E novamente, puxa o gatilho do ambiente. Tudo de novo.
Ah, mas ele parou de reagir. Talvez imediatamente, mas a reação não imediata, ela continua acontecendo. Aí é a criança que tá com aquela bochecha rosa, é a criança que tá com o olhinho sempre lacrimejando, cheia de muco, ou ela é constipada, ela é diarreica. Aí começa uma gordura abdominal, que não é para ter nas crianças. Já viu criança com uma gordura abdominal? Criança com flanco? Eu olho e falo, gente, criança com 3 anos com flanco. Isso existe. Isso não é fisiológico, não é do padrão do humano. Isso vem de um processo inflamatório derivado de quê? De alimentação. A alimentação é a influência ambiental mais forte que nós temos. É comida. Quantas vezes a gente se alimenta por dia? O dia inteiro. Eu como 4 vezes, pontuais, sempre. Eu tenho pacientes que comem 6. Fora a turma que belisca, né? Que toma refrigerante, que toma suco nos intervalos. Então, o tempo inteiro a gente tem contato com a comida. Nosso fator ambiental mais forte hoje é a alimentação. E cada vez mais pacotinho, cada vez mais biscoitinho, alimentos açucarados, alimentos com uma crocância absurda que você não acha em lugar nenhum, cheiro de baunilha que não tem na natureza. Isso tudo para atrair cada vez mais os olhares para esse tipo de alimento. Isso cada vez mais cedo os pais introduzem isso nas crianças. Você vê nesse grupo de crianças também que os corantes artificiais, eles também têm um impacto? Você vê isso também como uma influência? Muito forte, principalmente no TDAH. Os corantes, eles têm o poder de aumentar a agitação nas pessoas. No TDAH, que já tem um grau de hiperatividade maior, ele é muito mais observado. Então, tem um autor, o Feingold, lá em 1975, lançou alguns artigos nessa época. Nesta época, muita gente desconsiderou os estudos dele, mas hoje a gente leva muito a sério isso, inclusive já foi comprovado por outros autores. Existe uma dieta Feingold que tem uma intenção de reduzir ao máximo, né, a presença dos corantes e dos aditivos químicos. Então, sim, a resposta é sim, pode alterar. E aí a gente coloca o autismo e o TDAH no mesmo pacote, até porque o transtorno do neurodesenvolvimento é um guarda-chuva. O autismo e o TDAH estão embaixo dele. Eles têm muitas coisas próximas e muitas coisas diferentes. Então, em alguns momentos a gente consegue juntar a informação e outros a gente tem que separar. Como eu dou aula para pós-graduação, sou coordenadora de curso, eu dou muita aula sobre autismo e TDAH. Em alguns momentos eu junto para poder explicar, né, as questões gerais dos transtornos do neurodesenvolvimento. Em algum momento da aula eu separo para as especificidades. Mas se ele agita, se os corantes têm a capacidade de agitar um paciente com TDAH, por que eu vou deixar o autista, que também tem um transtorno do neurodesenvolvimento, consumir? Fora que a gente pode ter diagnóstico duplo, né? A gente pode associar. Eu tenho autismo de base e um TDAH como comorbidade, altas habilidades como comorbidade, ansiedade como comorbidade. E a gente tem que olhar o quê? O humano. Assim eu, Carla, trabalho. Eu sempre falo, eu não trato autismo nem TDAH, eu trabalho com humano. Eu trato o humano e tudo que está anexado. E às vezes a gente trata o que a gente nem estava olhando. Eu vejo melhora na vida de pacientes adultos, adolescentes, por exemplo, sobre coisas que a gente nem estava buscando. E aí a pessoa traz para mim essa resposta. Melasma, por exemplo, é muito comum. Existem muitas mulheres com melasma. E melasma é intestino. Pele é intestino. E aí eu vou tratar a mulher de um quadro de TDAH, por exemplo, associado com ansiedade. A gente faz a modulação intestinal. E aí ela volta dizendo que melhorou o melasma. Como assim? Intestino, gente, biopsicossocial, nós somos seres integrados. E aí, falando um pouquinho do glúten e da caseína, a gente botar isso. O glúten e a caseína são proteínas grandes de difícil digestão. Existe uma polêmica sobre isso, existe muita gente que não concorda, são linhas de atuação. Eu digo que ninguém é certo e ninguém é errado, é prática clínica. Na minha prática clínica, funciona como mágica. Tirar o glúten e a caseína. Tirar o glúten e tirar a caseína. Eu não consigo tratar um paciente de qualquer ordem, seja transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, qualquer outra questão associada à saúde mental, sem exclusão da caseína e do glúten. E você faz essa exclusão total e durante o tempo todo, ou tem uma reintrodução? Vamos expor novamente a esses grupos alimentares? Não, como que você faz isso na sua prática clínica? Então, depois de anos, né, de estudo, de uma pincelada de curiosidade para as pessoas, né, de lá pesquisas e tal, eu entendi que eu ia precisar tirar tanto o glúten como a caseína. No início, né, quando a gente é mais afobada, eu tirava tudo de uma vez. Tem que tirar, batia na tecla e falava e tal. Não funciona. O humano, ele não está preparado, até porque a nossa cultura é muito do glúten e do lácteo.
Então, eu desenhei um protocolo. Então, hoje eu tenho um protocolo Carla, que eu atuo com os meus pacientes. Então, eu faço a exclusão separada. Primeiro, exclui um a depender de todas os sintomas, a depender da conversa com o paciente. Tem uma negociação grande, não é fácil mexer em alimentação. Não. Gente, não é fácil mesmo. Não é fácil, não é simples, é complexo. Você mexe com a vida da pessoa, você mexe com as pessoas que estão em volta, você mexe com um monte de coisa. Então, tem todo um processo, um protocolo muito bem feito e afinado e combinado e negociado com o paciente. Então, eu excluo um primeiro e depois eu excluo outro. Sobre reintrodução, o paciente decide. Normalmente, eles não reintroduzem. Eles veem um benefício disso na prática, né? No dia a dia. É muito grande. Decidem não excluir glúten lácteos. E normalmente, quando o paciente está mais reticente, porque tem alguns que falam, não, mas você não vai tirar meu pauzinho. A pessoa está morrendo de dor, ela está inflamada, ela não dorme, ela está ansiosa, ela está com problema de pele, mas ela não quer largar o pão. E aí, às vezes confesso até uma certa dificuldade para entender esses processos. Eu falo, gente, mas a pessoa está com dor, ela quer comer pão. Mas cada humano tem o seu jeito, e com a prática clínica eu aprendo a acolher esse processo. Então, uma marca muito grande do meu atendimento é acolhimento, eu acolho, eu não vou julgar. Se o pão é importante para ela, ok, vamos tentar negociar esse pão. Mas quando a gente faz a exclusão, o paciente tem uma melhora tão grande, tão grande, tão grande, que ele não quer voltar. E aí, qual é o meu combinado? Beleza, na sua casa não vai ter. Deixa pro furo de dieta. Eu vou num evento, que inclusive é uma dica sensacional, que cabe para todo mundo. Eu vou num evento, eu vou num aniversário, vai ter um jantar. Ali eu vou flexibilizar um pouco mais. Como que eu, Carla, faço? Sempre que eu posso escolher, eu escolho certo. Essa é a minha regra. Eu tenho direito de escolha, eu escolho certo. Se eu não puder escolher, tá tudo bem, porque a minha saúde sustenta. Mas eu cuido da minha alimentação, do meu intestino, eu suplemento, eu faço atividade física, procuro, né, modular meu sono. Esse é um dos grandes problemas do empresário, né? Sim. Então, isso aqui. Meu problema hoje ainda é o sono. Mas o resto eu sustento muito bem. Então, a minha vida sustenta os meus furos de dieta, que não são muitos. Então, o que é poder escolher? Eu vou no self-service, eu não vou pegar batata frita, eu não vou pegar pastel, eu vou comer comida. Agora, é um aniversário de uma amiga, vamos numa pizzaria? Vamos. Eu como 2 pedaços, não mais que isso, ok. Inclusive, pizza é um péssimo alimento, porque ele tem glúten na massa, ainda tem queijo, né? Toda pizza tem queijo. A menos que você vá para uma sem glúten, tem várias em Brasília já, graças a Deus. Hoje, tanto o comércio como a indústria estão se adaptando, né? Estão se adaptando. Hoje a gente tem rodízio de pizza sem glúten e sem caseína, com queijo vegetal. Olha isso. Então, hoje está um pouco mais fácil. Eu tenho 20 anos de formada. Você imagina isso há 20 anos atrás? Sim, de morte. Deus me livre, as pessoas querem morrer. Eu tenho 5 anos, eu sou pioneira na nutrição, nos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou da primeira turma de formação. A gente se formou em 2021, pandemia. Começamos no meio da pandemia, em junho de 2020, nós nos formamos em maio. Foi uma pós-graduação intensa, tinha aula no final de semana sim ou não, então foi uma loucura. E eu fiz parte dessa turma, então eu formei em 2021. A gente está em 2025, é tudo muito novo. Quando eu desenhei o meu protocolo, com muitos erros e acertos, né, ali com a adesão dos pacientes, eu falei, eu vou ter que tirar, não tem jeito, eu vou fazer comigo. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Senti na pele. A base da minha dieta não tem glúten, não tem lácteos. Não entra na minha casa. Não entra. Eu recebo algumas amostras de algumas empresas, muitas empresas já sabem que eu trabalho com neurodivergentes e já mando os produtos direcionados, né? Mas algumas ainda mandam, por exemplo, whey protein. Whey protein é leite. O que eu faço? Eu deixo na clínica. Então, para aquele paciente que não tem tantas alterações, aquele paciente que ainda consome, que eu vou começar a fazer exclusão pelo glúten, aí eu dou para ele. Na minha casa, não entra. Não entra. Não tem em casa aquilo que você não vai comer. Não tem em casa aquilo que você não pode comer. É igual a turma do chocolate. Você é tarada com chocolate, você vai deixar o chocolate em casa? Não. Você vai comer. Ocasião faz o ladrão. Você vai comer. Você não vai sair 10 horas da noite para comprar chocolate. Você não vai ligar pro iFood 10 da noite de chocolate. Ou então você tá precisando de um acompanhamento terapêutico diferente, né? Mais profundo. Então, não se coloque em risco. Eu falo isso pro meu paciente. Não se coloque em risco, não tem casa. A casa da criança precisa ser segura. E aí, como é que eu faço com a criança? Também exclui. Negociação dobrada, porque é com a família. E a mãe, o pai, às vezes não tá disposto a pagar esse preço alto. Não porque eles não amam, não tem nada a ver com isso. Mas às vezes não é o momento.
tá atropelado de coisa pra fazer. Cara, vou mexer com dieta agora. A família inteira tem que comprar ideia, né? Mas agora eu tenho outros filhos e tal. Mas é o que eu falo. Entenda que é isso que vai mudar a sua casa. Se você mudar a base da alimentação, a casa muda. E quando essa criança mudar, ela vai, assim, vai resplandecer em todo mundo, né? Porque todo mundo sofre. Ela sofre, a família sofre. Todo mundo. Porque não adianta eu continuar dando glúten lácteo pra uma criança e ela tá chorosa, agressiva, irritada, batendo a cabeça, jogando as coisas no chão. Não faz sentido nenhum, né? Mas eu não vou comprar essa batalha agora. Eu falo, escolha sua batalha. É a batalha de não fazer a dieta e o menino continuar assim? Ou é a batalha de fazer a dieta e ver a mudança acontecer? Porque acontece. Tem algum caso que te marcou muito? Pra gente deixar um pouco mais claro, né, pra quem tá ouvindo. Quando você retirou o glúten ou retirou a caseína, né, os lácteos, qual foi a transformação mais impactante que você viu no quadro clínico que você acompanhou? Tem uma criança, foi até recente esse caso. Eu já tinha contado ele, acho que lá no Dose de Atipicidade. Mas eu tenho uma criança de Formosa. Eu tenho muitos pacientes de Formosa. Formosa, Unai, que vem pra passar comigo. Eu acho o máximo, né, quando eles vêm. Eu fico muito feliz, né? Eu falo, gente, que coisa boa. E essa criança era a primeira consulta. Um pequenininho, baixinho, uns 3 aninhos. E aí ele tava todo arrumadinho, bonitinho, a mãe muito cuidadosa, aquela criança bem cuidada e tal. E aí no meio da consulta ele, não verbal, tá? Não falava nada, nenhuma palavra. 3 anos. 3 anos. E inclusive, já quero avisar que o atraso de fala é uma das maiores características do autismo. Então, se você tem uma criança em casa, sua criança fez 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, não fala, procure atendimento, passa no fono. É a fonoaudióloga que faz essa avaliação. Tem que avaliar e tem que investigar. Pode não ser autismo? Pode. Tinha muitas outras causas para a criança estar com atraso de fala, mas pode ser autismo sim. Então, para mim, a maior característica do autismo em crianças pequenas é o atraso de fala. E essa criança não falava nada, ela já tinha um diagnóstico, ela chegou para mim já com o diagnóstico fechado, laudada. E no meio da conversa, 2 horas de conversa, imagina, para eu tirar glúten intolerante da criança, para suplementar uma criança, 2 horas conversando com a família. Então eu falo que eu digo que eu faço psicoeducação na clínica, porque eu tenho que ensinar os pais, explicar para os pais o que a gente vai fazer, eles têm que ter segurança do que vai ser feito. Então é um processo total de psicoeducação que eu faço ali dentro com eles. E aí no meio da consulta, a criança chamou a mãe, eu não entendi o que era, ela tirou uma vasilhinha da mochilinha, tinha um monte de fruta cortada e um garfinho. Aí ela foi espetando e foi comendo, tinha kiwi, morango, tinha manga. Você ali observando. Coisa mais bonitinha, e eu toda feliz, a tia Nutri ali, toda orgulhosa da criança, beleza. Passou um pouquinho, ele chamou de novo, e eu não entendi. Aí ela falou, Carla, ele quer a bisnaguinha. E eu estava falando justamente do glúten. Eu falei, mãe, você não sabia, tá tudo bem. Até eu mandar a orientação, até você implementar, a gente ainda tem um tempo, e tem um astro aí, né? Ela deu, Rosângela, 10 minutos. Esse menino se jogou no chão, começou a chorar, ele gritava de dor, esperneando, o pai segurou. Sabe quando um adulto, uma pessoa vai conter um cachorro maior que tá agressivo, com essa questão do medo de... Assim o pai fez. Ele segurou a criança longe do corpo, porque o menino se debatia. Chuta, né? E aí, minha menina de 3 aninhos já tem, né? Já tem força. Aí eu falei, só cuidado pra ele não se machucar. Foi a única coisa que eu falei. Eu e a mãe olhando pra ele, eu fiquei assim, né, assustada com a cena, nunca tinha acontecido dentro da clínica. Ele conseguiu conter a criança, depois o menino chorou no chão, apertando, se contorcendo. E ela olhando pra mim assustada, eu falei, você sabe o que foi isso? Aí ela, não, cara, ele faz isso todos os dias. Eu falei, é a bisnaguinha. Aí fez um silêncio na sala. Aí ela, eu não acredito. Eu falei, vamos olhar a composição da bisnaguinha? Aí eu abri no Google. Tem leite, tem lácteos, tem glúten, tem açúcar, tem aditivo químico, tem tudo que não presta ali dentro. Aliás, um produto péssimo para criança é a tal da bisnaguinha. E eles adoram, né? Eu sei que acontece. E a prática? Esse é o prático. Graças a Deus, hoje a gente já tem panificações em Brasília que fazem bisnaguinhas sem glúten e sem lácteos. O menino passou mal. Não que ele tenha passado mal, ele teve uma crise ali dentro. E aquilo ali era dor. Na clínica, na minha frente, na frente dela, ela falou, ele faz isso todos os dias. A agressividade é dor. Eu falei, tá vendo? Ela falou, nunca mais eu dou. Esse foi um caso pra mim muito emblemático. E o que aconteceu? Eu fiz o plano alimentar dele. A gente começou, já não me lembro se foi glúten ou lácteo, mas eu apliquei o meu protocolo e fiz a suplementação. A suplementação é extremamente importante. Suplementação complementa a dieta.
Não tem suplementação que corrija a dieta errada. Mas quando a dieta tá adequada, a suplementação vem como uma luva, é a cerejinha do bolo. Caminham juntos, né? Caminham Não vai resolver todo o cenário, Não né? vai. Nem vai ser absorvido, né? Esquece. Se a alimentação estiver totalmente desregulada, né? A alimentação modula o intestino. Onde que o suplemento é absorvido? Modula o processo metabólico, mas ele tem que ser absorvido. Senão não vai, não adianta. Eu posso dar todo o suplemento do mundo, se a alimentação não estiver inadequada, jogando dinheiro fora. Xixi rico, cocô rico. Entendeu? De fato. Tá indo embora. Mas Mas tem que associar as duas coisas. E a suplementação soma muito na neurodivergência. Demais, completamente. As minhas crianças todas, crianças, adultos, adolescentes, todos são suplementados. Todo mundo suplementa. Assim como eu. Suplemento todos os dias, sem furo e sem falha. E essa criança hoje fala. Ela já fala. Tem quanto tempo que ela tá com você, Carla? Tem 8 meses. 8 meses? Meio do ano passado, mais ou menos. Tem uns 8, 9 meses. E ver essa transformação na casa, na família, né? E aí a mãe falou assim, Carla, levou pra escola agora na virada do ano. E aí eles passaram comigo agora recentemente. A mãe falou assim, chegou na escolinha, os meninos, tia, ele tá falando um monte agora. Olha, Porque ele não falava. E a criança, ela entrega tudo, gente. A criança é um serzinho transparente, né? zero filtro. Zero filtro, pronto, zero filtro. Coisa que o adulto aprendeu a ter com a vida, né? Uhum. As crianças falam tudo. É assim, tia, por que ele não fala? Na frente do menino. Não tem filtro. E aí a criança fica cada vez mais retraída, mais retraída. E agora que ele está falando, aí as crianças, tia, ele tá falando um monte. É bonito ver. Eu achei muito bonitinho. Ele está falando. Ele tá tranquilo, ele chega lá na clínica, ele dá beijo, ele senta, ele brinca com os brinquedinhos que eu tenho na caixa das crianças, ele brinca ali de Lego, pega o celular da mãe às vezes, ele desenha. Outra criança. É outra criança. Carla, você vê a questão do digital, do estímulo, né? Do celular, do tablet. Isso também aumenta a expressão ou os sintomas, né? Da neurodivergência? Então, Ou isso é um mito? na pandemia saiu uma fake news aí, que a tela aumenta autismo, a tela o TDAH, gente, tudo mentira, tá? Isso é mentira, isso não existe. A criança acessa a tela, ela vai ter autismo por causa da tela, isso não existe. Mas o que a tela faz? Ela acaba com a criatividade da criança. A tela acaba com a criatividade, com o pensar, com o imaginar. A tela entrega tudo. Então, a criança vai ter uma questão de desempenho cognitivo por conta do excesso de tela? Vai, por conta da criatividade. É muito diferente você juntar um monte de crianças, colocar papel, tinta, giz de cera e deixar os meninos criarem, desenharem, um mostra pro outro, aquela brincadeira interativa, do que ele tá sentadinho ali, ó, só recebendo, o dedinho passando. Tudo colorido, tudo pronto, a criança não imagina mais. É esperado que a criança tenha os seus amiguinhos imaginários, ela vai imaginar as coisas, essa questão lúdica. O que a tela faz? Ela rouba isso. Ela acaba com esse processo criativo. Então, ali no primeiro momento da vida, no iniciozinho da vida, onde a gente tinha que estar enchendo essa criança de informação, estimulando. Tanto é que as crianças autistas vão para estimulação precoce. Então, o que a gente faz ali? Dá um monte de estímulo para a criança, para que ela consiga desenvolver melhor o cérebro, fazer as sinapses neurais, né, se desenvolver de fato ali a parte cognitiva. E aí eu dou uma tela. A criança não tem que fazer nada. Ela só Recebe. E muita musiquinha, muito som, muito estímulo, muita coisa ao mesmo tempo. Então imagina o cérebro da criança cheio de informação a todo tempo. Então, das duas, uma, ou ela vai ficar o tempo inteiro buscando aquilo, ou ela vai se retrair cada vez mais, porque aquilo ali incomoda. E a gente não pode esquecer que as crianças autistas, principalmente, podem ter transtorno de processamento sensorial. Então, a luz vai incomodar, o som alto vai incomodar, a roupinha vai incomodar, o toque vai incomodar. Não todas, mas algumas têm. Mas é mais comum, né? É bem comum. Mas não é normal. É bem comum e não é normal, é bem comum. Transtorno de processamento sensorial também tem tratamento. Terapeuta ocupacional que trata, tem algumas TOs que eu indico meus pacientes quando eu percebo que tem. Tem que ser tratado, isso não é do autismo, isso não é do TDAH, mas pode ser uma comorbidade associada. Então, a gente acaba expondo as crianças a ambientes que não são favoráveis para ela. Tela não é favorável. Não porque vai causar, mas porque ele vai, talvez, exacerbar um sintoma que poderia ser minimizado. Justamente pela ausência dessa utilização do cognitivo mesmo, né? Dessa questão lúdica, da criação, da imaginação. Onde é que fica a imaginação da criança que está no celular? Zero, né? Não fica. Não fica. Se você está gostando do conteúdo que a gente está compartilhando aqui,
Envie esse conteúdo para o máximo de pessoas que você conhece. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para tudo, se inscreva, ative o sininho para você não perder todos os assuntos que a gente vai compartilhar a partir de agora. Seletividade alimentar não é frescura, mas tem que saber como lidar. Fala um pouquinho pra gente. O que é seletividade? Nunca foi. Como pode manejar isso? E as pessoas ficam assim, calma, mas a criança seletiva, como é que você vai tirar glúten e leite? Vai sobrar o quê? É, Vai sobrar o quê? as pessoas vão direto, né? E aí, a criança come isso. Como é que a gente vai tirar? E eu falo muito, inclusive isso para as minhas alunas, né? Porque eu dou aula, então eu falo muito sobre isso nas minhas aulas. A gente sempre vai achar uma ponta para atuar. Sempre. Toda criança tem solução. Todo paciente seletivo tem solução, tem um caminho. E a gente sempre vai achar uma ponta. No início, lá atrás, quando eu comecei, eu ficava com medo. De verdade. Criança seletiva que come poucos alimentos. Meu Deus do céu, e agora? Eu ficava apreensiva sobre o que eu encontraria. Qual quadro eu vou encontrar? Porque eu tenho um questionário pré-consulta, eu peço para a mãe preencher o questionário ou o próprio paciente, eu estudo o caso antes, se tiver exame eu olho antes, então eu me preparo para aquela família ou para aquele paciente, se for um paciente já adulto. E no início eu sempre ficava receosa, meu Deus, o que será que vai vir? Como é que eu vou atuar aqui e agora? Hoje eu sou muito tranquila, porque sempre tem uma forma de atuação. Sempre vai ter uma ponta que a gente vai puxar para desenrolar esse novelo. A seletividade alimentar, ela é um quadro. Ele é um quadro instalado, que é possível total a gente fazer remissão. Então a seletividade é recusa alimentar. Então a criança vai recusar, por exemplo, um grupo inteiro alimentar, não come nenhuma fruta, não come nenhuma proteína, não come nenhum legume cozido, não come nenhuma salada crua. Isso já é um quadro de seletividade alimentar. E a seletividade, ela é muito característica quando ela começa a atrapalhar a parte social. Então a família para de sair com aquela criança, a família não aceita mais convites para ir a alguns lugares, porque já sabe que aquela criança não vai comer. A seletividade alimentar não fala só sobre comida, mas fala sobre ambiente. Tem a criança que não quer comer na presença de ninguém. A criança que só quer comer no mesmo lugar, com o mesmo copo, com o mesmo prato. Até nisso também influencia. Até isso influencia. Isso, a gente entra mais na parte de comportamento rígido, né? Comportamento rígido, o desempenho cognitivo mais rígido. Mas está muito associado. Então, tudo que é associado com a alimentação para a criança é um estresse. Você fala em comer, a criança já está desesperada, ansiosa muitas vezes. Ela já está chorando, ela fica agressiva. Ela tem um comportamento agressivo naquele momento. Porque comer para ela é ruim. Tudo que leva comida para ela é ruim. E a seletividade, ela é multifatorial, ela não tem uma causa. Então, a solução dela também não é simples. E não é da noite pro dia. O problema é que nós somos imediatistas, estamos cada vez mais. Eu quero levar no nutricionista, mas eu quero que meu filho coma amanhã. Não vai funcionar. E eu sou muito honesta. O tempo é da criança. Não é meu, eu sou especialista. Se você, mãe, pai, comprar a ideia comigo, for meu parceiro, se a gente fechar uma parceria de atuação, a criança vai melhorar. Quando? Não sei. Tem criança que melhora com uma semana. Tem criança que leva 2, 3 meses. Depende de cada caso, depende de comorbidade associada, depende do intestino, depende do ambiente, depende de muitas coisas que eu não tenho como interferir. Mas o que é, falando das causas? Ela pode ser uma alergia alimentar. Então, a alergia deixa a criança muito alterada. O intestino alterado, ela pode sentir dor. Às vezes, quando ela come, ela pode estar com refluxo. Ela cria aversão àquele grupo alimentar. Ela, não quero. Hora da comida, meu Deus, eu vou comer isso aqui, depois eu vou sentir dor. Gente, dor modula comportamento. Você tá com dor, você faz o quê? Não quero. Você tá com cólica, você se aperta. Você tá com dor de cabeça, não quero barulho. A dor modula o comportamento. A criança que sente dor ao se alimentar, seja qualquer dor, ela vai evitar a alimentação. Ela pode estar com dor por conta de questões orais. Orais, dentárias também. Dentárias. Você já foi ao dentista? Inclusive, fiz um podcast com uma dentista maravilhosa, especialista em autismo. Dentista especialista em autismo? Maravilhosa. Andréa Aquino. Especializada em autismo. Então, imagina, já é difícil acessar a criança. Imagina a boca da criança. Se nós típicos escutamos o barulhinho já ficamos desesperados, imagine uma criança atípica. Ela é especialista. Mas pode ser uma dor de dente, por exemplo. Pode ser uma esofagite eosinofílica. É uma doença autoimune. É uma questão autoimune, onde o próprio corpo está atacando. Ela pode ter um refluxo mais exagerado. Então, ela come, começa a supitar, e aí começa a arder. Por que ela vai comer se depois ela vai sentir dor? Criança não tem ponto de vista sobre a necessidade de comer. Ela simplesmente não come.
O adulto é assim, não, eu vou comer pouquinho, porque senão eu vou passar mal, vou ficar fraca. Ele come. Criança, esquece. Aham. Ela vai bater no hospital, mas ela não come. Come. Ela não entende o processo de tenho que comer para não passar mal. Então, se ela sente dor no processo alimentar, é óbvio que ela vai negar aquele alimento. Se o ambiente, uma experiência negativa, a gente fala muito sobre isso, uma experiência negativa também pode gerar seletividade alimentar. Na hora da introdução, alimento quente na boca, grito, uma introdução mal feita, e aí também não quero culpar mães e famílias, mas é o ambiente, é o processo. Tem muitas mães que estão num processo produtivo, precisa trabalhar, a criança fica com a babá ou vai para a creche, tantas situações, mas uma experiência negativa também pode gerar seletividade alimentar. E a desnutrição também gera seletividade alimentar. A deficiência de zinco, por exemplo, altera o paladar. Eu estava vindo para cá pro podcast falando com uma mãe, gravando um áudio para uma mãe. Eu tô com uma criança de 1 ano e 8 meses, ela não tem nenhum diagnóstico, mas ela é altamente seletiva. Aí a mãe me gravou um áudio no carnaval. Carla aceitou presunto de Parma, olha isso, e algumas frutas, mas nada de comida. E o zinco, a ausência a deficiência do zinco, ele traz mais uma seletividade alimentar para a comida salgada ou não? Ele altera paladar. Tá. Então é aquela criança que não sente nem O doce direito e nem salgado direito. Então o que ele quer? Tudo exacerbado. Tudo muito salgado e tudo muito doce. Essa criança aceitou presunto de Parma. Gente, Parma é um alimento extremamente salgado. Eu não gosto. Porque eu sou super modulada, tudo meu é ali no meio, né? Nem tão salgado, nem tão doce. Muita comida de verdade, menos industrializados, muita fruta. Então, tudo que é extremo pra mim me desagrada. Parma não gosto. Acho fortíssimo. Uma criança de 1 ano e 8 meses comendo Parma. Aí já me acende uma luz. Olha, pode ser uma deficiência de zinco, como é que tá a suplementação? Ela já está suplementando. Só que ela passou comigo tem 1 mês, acho que não tem nem 1 mês ainda. Ainda não começou a fazer bom. Então, assim, depende de cada caso, cada criança Pode ser, tem tempo. E ela teve experiência negativa. Essa foi uma criança que teve uma experiência negativa. A introdução alimentar dela não foi legal, a mãe já gritou, a mãe falou, cara, estresse, nível hard, eu tenho outro filho, eu trabalho muito. Eu falei, entendo, eu não tô aqui pra julgar, acolho. Mas isso também é uma causa da seletividade. Leva pro jardim, bota uma canga ali no chão, vai fazer um negócio mais levinho com ele, tira ele desse ambiente, muito comida, muita hora de comer, cadeirão. Tudo isso vai remeter a criança àquele mesmo momento. Deixa ela mais livre, coloca os alimentos para ela pegar com a mão. Essa coisa também de colher na boca, comida toda misturada, batida. Isso é cara de babá, né? Não todas, mas muitas fazem. Mistura tudo e dá, porque a criança tem que comer rápido. Assim, criança gira de uma forma diferente do adulto. A gente precisa respeitar as crianças. Essa colher na boca é outra coisa que eu tenho um pavor quando eu vejo. Eu quero morrer. A mãe bota a comida na boca e limpa a boca da criança com a colher. Mães, pelo amor de Deus, mães, pais, tios, babás, não façam isso. Isso pra mim é o cúmulo do desrespeito com a criança. Imagina, alguém te dá comida e passa a colher na boca, não tá. Pelo amor de Deus, não existe. Aí limpa, passa de novo, passa o guardanapo. Deixa a criança comer. Deixa eu sentir o alimento, né? Deixa ela se estressar. É um momento de descoberta, um momento de conhecer o alimento, saber que aquilo é comida e não brinquedo. A criança ela precisa entender que isso é comida e isso é brinquedo. E para isso ela é treinada, ela tem um período ali de adaptação com o ambiente, é normal. Ela não comia, de repente ela começa a comer. Então, a seletividade, ela é multifatorial. Transtorno de processamento sensorial também é muito comum. Então, é a criança que não gosta da textura. Tem gastura, da textura, exata. E não é comportamento, tá? Tem criança que olha o alimento, ela fica arrepiada. Você já viu isso? Isso não é comportamento. A criança vê o alimento e vomita. Ela tem uma ojeriza tão grande aquele alimento que ela reage no corpo. Então, olha o alimento, ela se espreme, ela vomita, ela fica arrepiada, ela não quer chegar perto. Isso não é comportamento, isso é química. É endógeno, é de dentro para fora. Eu não vou corrigir isso se eu não tiver uma boa suplementação com uma boa intervenção nutricional. A suplementação aí na seletividade, ela também é muito importante. Porque precisa, né, modular esse paciente, já que ele não consegue fazer essa ingestão. E essa reintrodução não é uma coisa rápida, como você disse, né? Então, exatamente. Aí eu coloco zinco, coloco vitamina A, D, E, K, coloco complexo B inteiro, B6, B9, B12, coloca tudo. Criança eu faço normalmente um xaropinho e pros maiores eu faço sachê. Muito difícil fazer cápsula. Até porque minha suplementação é grande, né? Eu faço uma suplementação com... não vai caber numa única cápsula, né? Aí como é que eu vou dar para um paciente que já tem alterações gastrointestinais, porque até isso a gente tem que pensar. 5 cápsulas. Como é que eu vou dar?
Não tem como. Faz um sachêzinho, tudo dentro, mistura na água, sabor uva, que é o que eu mais gosto. Pronto, tomou, acabou. Sabor é individual, tá, gente? Eu tomo de uva porque é o que eu gosto. Mas tem vários sabores. E a gente faz a suplementação junto com a dieta. Então, tem solução a seletividade alimentar, mas tem que ter boa vontade, tem que ter um profissional que seja capacitado. E, em alguns casos, a gente vai precisar mandar a criança para terapia alimentar. Terapia alimentar eu brinco que é o chão de fábrica, é aproximar a criança do alimento. Então, é aquela cozinha infantil, com os alimentos coloridinhos, com os brinquedos, tem protocolo. Terapia alimentar não é brincar de fazer comida, porque tem muito profissional que acha que é isso, né? Ah, pinta o arroz de azul, pinta não sei o quê e vamos. Não, terapia alimentar não é brincadeira. Terapia alimentar é um tratamento, tem protocolo. E quem faz, normalmente, é um nutricionista ou uma terapeuta ocupacional. São os 2 profissionais que estão mais aptos a fazer a terapia alimentar. Toda criança precisa de terapia alimentar? Não. Toda criança precisa de intervenção nutricional? Sim. Todas as crianças. Atípicas e não atípicas, todas. Claro que uma criança saudável, a família acaba conduzindo ali, tá tudo bem, não tem nenhuma questão importante. Mas as atípicas, todas precisam de intervenção nutricional. Por conta da questão intestinal, por conta da má absorção de nutrientes, por conta do aumento ali das alergias alimentares, vinda muitas vezes tanto do glúten, que é a proteína mal digerida, não tô falando de doença celíaca, mas de uma sensibilidade ao glúten não celíaca, por exemplo. Come e fica ali com aquela percepção de estar passando mal, com dor, com incômodo. Às vezes ao lácteo, pode ter sido uma PLV ali no primeiro momento da vida. Ou de outras proteínas também. Eu faço exame de alergia alimentar nos meus pacientes. E é muito difícil uma criança autista vir com o exame zerado. Bem Quase difícil. impossível, né? Bem difícil. Os quadros que eu mais pego são de alergias múltiplas. Alergia a ovo, alergia a banana, alergia a algumas proteínas, por exemplo. Eu tenho um paciente que eu brinco com a mãe dele que ele gabaritou o exame, porque ele deu Alergia a tudo. mas ele estava muito alteradinho. A gente fez o exame, apareceu muito, aí a gente seguiu com a intervenção, só que ele é bem bonzinho para comer. Ele não tem um quadro de seletividade intenso, então a gente conseguiu introduzir muitos alimentos saudáveis, mais a suplementação. E aí a gente vai refazer o exame para ver se a gente consegue reduzir ali alguns marcadores de IgE, porque às vezes é uma reação cruzada. Não aparece muita reação no mesmo exame. Quase todos os grupos é uma reação cruzada. Fica desconfiada de que pode ter sido uma reação cruzada. E aí a gente corrige e depois refaz o exame para entender. Em modular o intestino, você consegue fazer isso também, melhorar essa reação alérgica a alguns grupos? Porque o corpo... A intolerância, né, na verdade. Perfeito. O nosso corpo tem um mecanismo chamado tolerância imunológica. É essa capacidade que ele tem de reagir, né, de se proteger ali de alguns alimentos. Quando o intestino está alterado, essa tolerância fica totalmente alterada também. Então, às vezes, está comendo um alimento que faz mal e o corpo não reage direto, imediatamente. Ele não está nem entendendo o que está acontecendo. Depois que ele vai processar e tem a Aí reação tardia. a gente corrige, exatamente. E a reação tardia, gente, ela existe. Você come um negócio hoje, daqui 2, 3 dias você tá com a pele vermelha, tá coçando, o nariz escorrendo, tá com uma dor de cabeça. A pessoa nem associa mais aquilo, né? Já acha que é outra coisa. Como é difícil identificar. E a gente faz diário alimentar com as crianças. Para anotar tudo que come, pra gente tentar cruzar algumas vezes. Tem vezes que a gente não descobre. E aí a gente pede o exame de alergias alimentares para entender o que pode estar acontecendo ali. Mas melhora o intestino, a gente melhora todo o processo, inclusive os alérgicos. Tem muitos médicos que não reconhecem o IgE como um exame de fato fidedigno, então também é uma linha de atuação. Eu gosto muito dos exames, eu levo os IgEs super a sério, os pacientes respondem muito bem com a exclusão dos IgEs. Tem paciente que a gente vai fazer o teste depois para entender como é que foi, mas às vezes quando eu tiro o paciente melhora tanto, ele já entendeu o que é aquilo ali. Eu não sou de exame, eu sou da clínica. A clínica é soberana. Não tem quem no mundo vai dizer para mim, porque o exame de IgE não é fidedigno, não funciona. Gente, eu tô com a clínica. Eu sou clínica. Mostra na prática, acabou. Eu sou clínica. O exame ele vai me nortear, mas eu sou da clínica. E na clínica eu tô vendo que o paciente come, ele fica mal, ele tira, ele fica bem, acabou, não tem discussão. Não precisa pedir um exame para confirmar isso. Carla, qual mito alimentar com a criança atípica que você escuta que se arrepia todinha? Alguns, assim, que você acha assim, meu Deus do céu, para tudo. De onde que essas pessoas receberam essas informações? A primeira coisa que tem dieta pronta para autismo. Tem uma dieta pronta para autista? Não tem. Sinto informar, mas não existe. O que existe é uma abordagem individualizada e personalizada para cada criança, para cada paciente.
Então, vou entender o que ela precisa, vou entender o que ela come, o que ela não come, vou modular o intestino, vou fazer uma suplementação, vou entender a casa. É isso que existe. Abordagem absolutamente individualizada. Dieta do autista, dieta do TDAH, esquece. Segundo, a suplementação vai resolver. Nunca. Suplementação não resolve o que uma alimentação inadequada está fazendo. Não tem como. E olha que a gente tem bons suplementos no mercado. Né? Com a sua massa de manipulação, a gente já consegue fazer tudo ali na dose certinha, na qual eu sou a rainha da manipulação. Eu adoro. Então, eu faço tudo calculado bonitinho, com base no exame, com base na clínica, com a idade da criança, com a necessidade da criança. A resposta à suplementação é muito positiva, mas não tem suplementação no mundo que corrija uma alimentação inadequada. Acabou. Não gosto de suplemento pronto. O único que eu ainda lanço mão é o ômega 3, né? Mas de resto, os suplementos que eu passo são todos suplementos manipulados com individualidade, né? E aí isso se torna muito mais efetivo. E o lance do doce para as crianças, que eu também acho que é um clássico, né? Ai, mas a criança tem que comer doce. Hã? Oi? Como assim? É assim, um adulto que tira o doce da dieta, legal, ele tá se cuidando, né? Agora ele tá fitness, ele tá preocupado. Aí o adulto tira o doce da criança, Que malvado. tadinha. Que isso, gente? Que lógica é essa? Se eu dou doce para a criança logo no início da vida, eu vou alterar mais o intestino dessa criança, eu vou modular o paladar dela para o doce. E o nosso paladar é altamente modulado, que também vem de acordo com a questão da seletividade alimentar. Às vezes a própria família dá muito doce para a criança, a própria família não consome fruta, não consome vegetal. Aí a criança, óbvio, vai abrir um quadro de seletividade porque ela vai ter uma predileção por alimentos doces, por alimentos industrializados. Por exemplo, arrasta, né? Não tem isso na casa, né? Um exemplo, arrasta. Meu filho não come uma fruta, tá? E você oferece? Não. Eu falei, mas aí ele vai comer como? E não é uma crítica às mães, porque as mães também estão cansadas. Cara, eu dei, não quer mais, eu larguei. Eu falei, então vamos voltar? Então agora a gente vai fazer tudo diferente. Porque se for pra fazer igual, não vai resolver. Pra fazer igual não precisava vir aqui falar com a tia Carla. Então agora a gente vai fazer diferente, combinado? Combinado. Então você vai tentar colher uma fruta por semana. Uma, tô fazendo muita exigência não, só uma por semana. Corta de um jeito, dá. Deu, beleza. Não deu, faz de outro jeito. Não deu, corta de outro jeito. Não deu. A literatura fala que a criança tem que negar o mesmo alimento 12 vezes. 12. De 10 a 12 vezes em preparações diferentes para você entender que ela não gosta. Ou seja, praticamente impossível. Claro que nós temos preferências alimentares. Por exemplo, eu não como bife de fígado. Eu não gosto de piqui. Eu não como quiabo e não como jiló. Acho que acabou aqui. Os meus nãos acho que são esses. O resto todo ok. A criança também tem direito a ter a preferência dela. Tá tudo bem, mas excluir um grupo inteiro não faz o menor sentido. Criança tem muito problema com fruta. Quando você vai ver, a mãe também tem. Ou o pai também tem. Então a seletividade também tem influência ambiental. Claro que tem, gente. Vocês não comem o que a criança coma como. A criança é o reflexo da casa. A criança não vai pegar o cartãozinho dela lá no mercado e comprar fruta, não. Tem Ou que forçá-la. tem que oferecer. Ou só ela forçar a comer a fruta, né? E você não fizer isso, ela fica te contestando, né? Dependendo da idade já, né? Foi muito Por que tem curioso. que comer? E você não? Semana passada, eu atendi uma paciente. Semana passada, isso. Eu tava no carnaval semana passada. Eu atendi uma paciente adolescente com um quadro de autismo e TDAH. Ela tem os dois quadros fechados, 2 diagnósticos. E aí, só que adolescente, nível 1 de suporte, indo pra faculdade, aí tava a mãe e ela. E a gente conversando, eu fazendo ali a anamnese dela, e eu perguntei pra ela, frutas que você gosta? Aí ela foi falando algumas, e a mãe? Tipo assim, olhando pra essa. Tá. Aí eu falei, mas você come? Ela não. Eu falei, por quê? Ela falou, porque não tem. Eu falei, mas se tivesse em casa cortado, porque a gente tem que facilitar a vida, né? Cortado, você comeria? Ela assim, a mãe, como assim? É muito curioso fazer. É uma terapia. Consulta de 2 é muito curioso. Ou casal, ou mãe e filho, é sempre engraçado. Aí eu olhei pra mãe e falei, vamos servir então a partir de agora as frutas cortadas, tudo bem? Aí a mãe, vamos fazer agora. E a configuração da casa são só as 2, então ainda é um pouco mais fácil do que outras casas. Aí eu comecei a comer, eu falei, mãe, ó, e ela tem 18 anos, já é grandinha, não é pequeno, né? Adolescente adulta. Falei, ó, você vai cortar, coloca 2 por semana, não precisa de muitas, né? Só são vocês 2, mas deixa cortadinho e tal. E aí eu fiz alguns combinados com ela, pra ela experimentar algumas frutas, alguns vegetais cozidos, enfim, a gente fez algumas metas ali pro mês, até a próxima consulta. Mas muitas vezes é um ambiente que também não colabora. Então eu gosto muito de falar isso pra mãe. Não é culpando nenhuma mãe, nenhuma família,
Mas a gente também entra na mesmice. Cara, ofereci banana 2, 3 vezes. Não quer, não quer. Acabou, ele não gosta. Acontece muito. Come panqueca de banana? Cara, ela já comeu quando era menor. Hoje eu não dou mais não. Tá, então você vai dar pastilha agora. Aí na outra consulta. Adoro panqueca de banana. Porque esqueceu, né? Ofereceu uma vez ali só e caiu no esquecimento. Precisou passar comigo pra fazer todo um processo pra eu lembrar ela que existe panqueca de banana. Porque ela É a alternativa, né? Igual você disse. São 12 formas, 10, 12 formas diferentes de apresentar o alimento. mesmo alimento, exatamente. E aí, essa é a importância de ter um profissional especialista. É esse olhar mais cuidadoso. Cara, não dá o pão, mas dá o cuscuz, pode ser a tapioca. Não vai a tapioca, mas pode ser uma crepioca, que já é um outro alimento. Cuscuz de milho não vai, mas e o de arroz? Já testou? De arroz? Não. A gente vai oferecer o de arroz. Então, essa familiaridade com o tema que eu, como especialista, tenho, facilita muito a vida das famílias. Então, eu sempre falo, procure profissionais especialistas. Não vai em qualquer nutricionista, não vai em qualquer neuropsicólogo, não vai em qualquer psiquiatra, não vai em qualquer TO. Procure profissionais especialistas na área. Que a chance de você acertar é muito maior. Não estou dizendo que vai ser 100%, mas a chance de você acertar vai ser muito maior. Vocês mergulharam, né, no transtorno, é muito complexo, né? Tem tantas interferências, então não dá para poder ir num nutricionista clínico geral, né? Que não entende do transtorno, da tipicidade, para poder lidar com isso. Eu já vi. E você vem aprendendo cada vez mais, né, Carla? Com a prática clínica, né? Eu atendi uma mãe na atualização. Carla, eu fui num nutricionista, né, sem estar nichado e tal. Nutricionista, só nutricionista. Falei que meu filho era autista, ele falou que ok. Levei seletividade alimentar, esse era um seletivo mesmo intenso. Ele fez uma dieta toda calculada para criança, com todos os alimentos. Deu pra mãe e falou, faz ela comer agora. Faz ela comer. E aí, eu sempre falo isso pros nutricionistas, né, quando eu dou aula ou palestra. Não sabe fazer, não faz. Na dúvida, não ultrapasse. A gente passa pro coleguinha. Indica para quem faz. Por quê? Primeiro, você tira a chance daquela criança melhorar. Segundo, você deixa uma família com a percepção péssima da nutricionista e da nutrição. Então, assim, é só prejuízo. Você queima a nossa classe. Não faça. Não é a sua especialidade, não faça. Eu não atendo câncer, por exemplo. Não atendo pacientes com câncer. Chega para mim, eu encaminho. Tem tantas outras pessoas que fazem. Por que eu vou assumir? Por que eu vou fazer? Não faço. Não faço, eu sou nichada. Então, o profissional, ele tem que ter essa... Isso é responsabilidade, não é responsabilidade. Você vai tirar a chance de uma criança que precisa tanto da nutrição. E eu fico pensando assim, chegar na nutrição já é tão difícil. Porque muita gente não reconhece, muita gente não quer comprar essa briga agora. Aí a mãe vai, a família vai ao nutricionista, né? Se dispõe aí, paga a consulta, chega lá, recebe um cardápio. É importante, né? Nossa. Foi horrível, assim, foi péssimo. Até eu explicar pra ela, tentar desfazer o processo e tal. É muito complexo. Então, na dúvida, gente, não sabe fazer, não faz. Não faz. Não. São humanos. Você pode errar em qualquer outra área, mas não erra com gente, não, que dá errado. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido. Tem que estudar, tem que ser especialista. E eu instruo as famílias que passam comigo também. Profissional é ruim, troca. Eu faço isso. Eu vou num profissional, ele é ruim, eu troco. Não volto mais, acabou. Simples assim. Eu sou exigente com os profissionais que me atendem. E as famílias também precisam ser exigentes com os profissionais que atendem. Até ela não tá legal, troca. O nutricionista não tá legal, troca. A fono não tá legal, a terapeuta, troca. A escola não tá legal, troca. Troca, tem tantas. A gente tem tantas opções. É só trocar. Não pode virar refém. É nosso papel exigir. Porque quando eu exijo, eu faço com que aquele profissional que não sabe comece a estudar. Você força o mercado a se atualizar. Você força o mercado, porque daqui a pouco o consultório daquele profissional que é ruim vai estar vazio. E o que é bom especialista não vai dar conta da demanda também, né? Começa a ser reconhecido. É exatamente esse movimento. A gente precisa fazer esse movimento. Eu faço isso sempre. Profissional ruim não anda comigo, acabou. Não indico, não faço parceria, não passo com eles, não se associam comigo, não vem. Não dá certo. Eu sou extremamente exigente. Então, assim como eu sou exigente para mim, eu sou exigente também para os meus pacientes. Para eu fazer uma indicação tem que ser algo que de fato eu confio. Normalmente as minhas indicações são muito certeiras. Porque eu já fui, eu já conheci, eu já validei, eu entendo quem é. E se fizer besteira, eu tiro da indicação. É muito simples. Então, ter essa liberdade é muito bom, porque os pacientes precisam disso, assim como alimentos também. Comecei a indicar uma padaria, por exemplo. Ah, ficou ruim por isso, por aquilo. Tira, acabou, tira a indicação, não tem problema. Volta, né? E isso gera uma relação muito legal com o paciente, porque ele me dá retorno.
Na hora já te deu um feedback, né? Você vai lá, mas você vai me dar um feedback. Depois você me conta. E os pacientes me contam tudo. Arrepiou. Isso, exatamente. Isso gera uma relação muito legal de confiança. Carla, olha, não gostei de tal lugar que você indicou, não gostei ou da farmácia, ou eu não gostei do tal suplemento, ou eu não gostei da padaria, ou eu não gostei da pizzaria. Ou então, nossa, isso aqui é maravilhoso, porque quando gosta também. Também. É maravilhoso. Ótimo. Então tá bom. Então, mantém aqui no meu rol de indicação. Os meus pacientes é que me dizem, meu termômetro tá com eles. E isso é muito legal. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande, muito profunda em relação a isso. Isso é os cartões de visita, né, cara? Exatamente. É, E o que eu faz mais isso, né? tenho é indicação. Fulano que indica, Beltrano que indica. Ah, fulano me indicou, veio da escolinha. De repente, abre o meu Instagram, tem 10 pessoas novas lá. Eu falo, ai, o que aconteceu? Quando eu vou ver um monte de mãe. Eu falo, deve ter caído em algum grupo de escola. Um monte de mãe que recebeu uma indicação tá me seguindo, ouviu alguma palestra, enfim. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, tem que saber o que tá fazendo. Então, eu falo isso muito para os profissionais. Seja especialista na área que você quer atuar. Entendo o que você tá falando, né? Não pode ser mais ou menos, não. Tem muita gente mais ou menos na rua. Carla, e voltando na parte da suplementação, né? Eu sei que você é uma apaixonada pela personalização e até por lidar com o transtorno, né? Com a criança atípica ou neurodivergente. A gente precisa olhar para essa criança de forma muito individualizada. Sou farmacêutica magistral, também trabalho com a personalização. E eu sei que você gosta de fazer tudo manipulado, praticamente quase tudo. E na manipulação, a gente falando do que a gente tem, que pode agravar esse quadro, que é o açúcar, que é o corante, a gente pode trazer isso para a personalização do suplemento, né? A gente pode fazer formas farmacêuticas que são mais aderidas pela criança para poder tornar esse tratamento mais fácil, né? Para a família também introduzir o suplemento. Você gosta de fazer soluções orais, né? Gotinhas sublinguais, o xarope. Você gosta de fazer o sachê, que é o pauzinho para colocar no suco, que a criança já tem mais afinidade de tomar. Dá pra gente fazer sem corante, dá pra gente fazer sem sabor, dá pra gente fazer com sabor, dá pra gente não colocar nada de derivados lácteos nos recipientes, dá pra gente fazer toda essa personalização. Eu sei que você gosta de fazer muito dessa forma. Você falou do ômega 3, que é um dos suplementos industrializados que você mais gosta, mas eu queria te falar que dá pra gente fazer ômega 3 também para criança autista, ou em solução, ou em gominha. A gente tem uma adesão pediátrica também muito interessante. Inclusive no aroma de uva, que você gosta tanto, o ômega 3 fica bem interessante. Bora fazer esse desenvolvimento aí. Eu quero essa forma para os meus meninos. Falando de suplementos, e você falou tanto da importância do ômega 3, né? Quais são os suplementos que, sem falar dose, porque a personalização é a base de tudo que você faz, quais são os suplementos que você acha mais impactantes e importantes nesse manejo da criança neuroatípica? Ó, o complexo B não pode faltar. Não pode faltar. No mínimo, para não fazer quase nada, B6, B9 e B12. BBB. Os três, BBB, essas três participam do ciclo de metilação do DNA, participam do processo de detoxificação, participam da formação de neurotransmissores. Então, uma deficiência de B12 pode trazer alteração na língua, por exemplo. Então, essa língua mais dolorida, essa língua meio rachada, inclusive você que está em casa, está com a língua assim, já sabe que pode ser B12. B12. Atendi semana passada uma paciente adulta com a B12 de 200 e pouquinho. Eu falei, deixa eu ver sua língua. Na hora. Toda rachada, né? A clínica é soberana. Clínica soberana. Eu falei, tá faltando B12 na sua vida, hein? Ela riu, ela falou, pois é. Então, complexo B não dá para faltar. Mas eu não trabalho com suplementação individualizada. Se alguém tá aqui, já passou comigo, é paciente, vai entender o que eu tô falando. Minha suplementação é sempre completa. Por quê? Eu entendo que o nosso corpo é uma orquestra. É uma sinfonia. Se faltar um instrumento ou um músico, vai dar errado a música no final da história. Então, por mais que tenha nutrientes que precisam em pouquíssima quantidade, por exemplo, o selênio, ou talvez o boro, todos esses que são do micro, a própria B12, que é micro, mesmo sendo pouquinho, ela vai fazer muita diferença no contexto geral. Então, eu vou dar para a criança B6, B9, B12, tá, e o resto? E a B2, que vai ser usada, a riboflavina, que vai ser usada para o ferro conseguir entrar dentro da célula, não vai? E o magnésio, que é extremamente importante para a questão do sono, para as questões neurais, para a produção de neurotransmissores, Ansiedade. não vai? E o zinco, que participa do paladar, que participa da formação das enzimas digestivas, vai ficar de fora? E o cálcio, que tem tantas ações no nosso organismo, muito mais que a sua formação de osso. E aí, a vitamina C? Cadê? Como é que faz? Então, na minha prática clínica, eu dou aula de suplementação também. Então, com muito estudo, com base em muitos artigos, muitos livros, muitas coisas, o que eu entendi no final da história? Eu vou fazer uma suplementação completa.
A minha suplementação é completa, de base. E aí, onde é que eu mudo? Doses. É uma criança de 3 anos, é uma criança de 7 anos, é um adulto, é um idoso, é um homem, é uma mulher, a composição física é diferente. Come muita carne, come pouca carne, isso também vai fazer diferença, principalmente na B12, por exemplo. Come ovo, não come ovo, será que eu tenho que colocar colina? Não coloco colina? Qual a dose de colina? Colina tá na gema. Colina é fundamental para os processos de aprendizado, não inteligência, mas aprendizado. Né? Acetilcolina é um neurotransmissor que vai atuar à noite, pra gente conseguir aprender o conteúdo que a gente viu durante o dia. Consolidar. Como é que eu dou para um paciente com TDAH uma suplementação sem colina? Me explica. Impossível. Impossível. Carla, mas come ovo, e tá? Como é que tá o intestino? Come ovo, então eu vou botar menos colina. E o que não come eu boto mais. Então depende, um monte de depende no meio do caminho, para eu conseguir fechar essa suplementação. Mas antigamente eu fazia 3, 4 fórmulas, separado, e cada um com uma função. Falei, não, isso aqui não vai funcionar. Mas não tem certo e errado, tá? Existem muitos profissionais que fazem diferente. É a sua conduta, do que cada um tem um jeito, a verdade é absolutamente individual. Você só tem que sustentar. Você tem que saber de onde veio. É o que eu falo para os meus alunos. Eu falei, não faça sem saber o que está fazendo. Na dúvida, não faça. Quando eu comecei, eu fazia pouquinha coisa. Vou botar uma B12, porque eu sei a B9, vou aqui. Era o que eu conhecia. À medida que eu fui estudando, eu fui entendendo a importância da suplementação, eu fui ampliando, até hoje eu tenho o meu modelo. Mas o meu modelo já foi adaptado várias vezes. Várias vezes. Então, hoje eu entendo para que eu uso cada um. Se qualquer pessoa me perguntar, Carla, para que isso? Eu vou te falar para que ele serve, por que ele tá ali, por que ele tá com aquela dose. Então, a gente tem que saber o que tá fazendo. Hoje, para mim, funciona assim. Pode ser que amanhã funcione de outro jeito e eu mude? Pode. Não tem contrato com ninguém, não tô presa a ninguém, só o meu conhecimento e a minha consciência, só isso. Se eu precisar mudar, eu mudo. Criança com B12 muito baixa, por exemplo, a B12 ajuda na fala. A B12 ajuda na fala. Às vezes eu preciso estimular a fala da criança, eu faço uma suplementação separada de B12. B12 e B9. Gotinha sublingual, para poder aumentar a dose para essa criança, com segurança, obviamente. Outra característica minha, não faço nada em megadose. Todas as minhas doses são dentro do que é. Menos é mais, elegância. Não preciso fazer nada exagerado. Então eu faço menorzinho, vou entendendo o que está acontecendo. Vou ver com responde também, né, cara? E você vai subindo se for necessário, né? B12, vitamina D eu faço separado. Vitamina D é gotinha, normalmente gota sublingual. Funciona maravilhosamente bem. Colecalciferol é lindo. Criança, adulto, para todo mundo. O que muda? A quantidade de gotas. Só a dose. Se eu precisar subir um pouquinho, eu subo. Se eu precisar descer um pouquinho, eu desço. Então, eu tenho essa liberdade, essa segurança em trabalhar com a suplementação dessa forma, dessa maneira. E aí, essa é a base. Essa é a suplementação de base. Mas, às vezes, eu vou precisar entrar com outra suplementação, por exemplo, uma Bacopa para um adolescente ou adulto com TDAH. Bacopa é excelente para concentração e foco. Às vezes eu vou precisar entrar com uma Q10, eu vou precisar entrar com alfa-lipoico, vou precisar entrar com algum outro composto para mitocôndria, por exemplo. Deficiência mitocondrial é a coisa mais comum que a gente tem hoje. Mitocôndria é a organela no centro da célula que gera o quê? Energia. Na sua usina de todo mundo cansado, acorda cansado, dorme cansado, trabalha cansado, se arrastando. Vamos fazer uma suplementação para mitocôndria. Então eu faço, a de base continua. Eu tenho uma suplementação para mitocôndria. Deficiência de ferro. Muito comum também, porque as crianças têm mais dificuldade para comer carne. Às vezes, no quadro de seletividade, recusam todas as proteínas. Eu tenho que fazer suplementação de ferro, eu faço direto. Ontem mesmo eu estava fechando uma suplementação com uma criança. Como você gosta de fazer essa introdução ao suplemento de ferro? Porque o ferro ele tem um gosto residual muito ruim, né? Até o adulto reclama. O que você faz? Eu faço normalmente xarope, saborizado, e eu uso o ferro quelado. Tá. Dose pequena também. Aí tem que ter ferro, a gente tem que colocar B2, tem que colocar vitamina C. Sim. Então eu tenho que incluir outros alimentos, outros nutrientes, né? A gente faz um combo ali de nutrientes para esse paciente. E muitas vezes eu gosto de particionar a dose, né? Então faz pós-almoço, pós-jantar, porque essa criança fica o dia inteiro com aquele ferro circulante, é mais fácil entrar na célula. Suplementação de ferro é uma novela, né? Primeiro que pode constipar, pode deixar as fezes mais escuras, às vezes a criança rejeita por conta do gosto, né? Exatamente. Inclusive, nos meus xaropes eu coloco, não fazer sem sabor. De jeito nenhum. Já aconteceu de mães falarem, porque na cabeça da família, sem sabor é sem sabor, Carla. Ué, mas você não falou que é sem sabor? A farmácia disse que era sem sabor, então é sem sabor. Ela tá esperando o quê? Água. Gente, para. Não lá. Não. É um gosto possível, gente.
É péssimo. Tem o sabor do nutriente, né? Péssimo. Então, o que eu tô fazendo já nas minhas fórmulas? Não fazer sem sabor. Porque eu já tive muitos problemas com a farmácia. De fazer sem sabor, o paciente me liga. Aí eu tenho que ligar pra farmácia. A farmácia normalmente recolhe, troca, né? Graças a Deus eu tenho uma boa relação, então não tenho grandes problemas nesse sentido. Mas para evitar que a farmácia tenha prejuízo, que a mãe se aborreça, eu boto não fazer sem sabor. Vai escrito na minha fórmula, na minha prescrição. Porque a farmácia já tá entendendo que não dá para fazer sem sabor. É péssimo, gente. Por favor, não dá. Então, para as crianças, normalmente eu faço xaropinho. Para adulto, eu gosto de fazer sachê. Adulto é mais tranquilo. E aí abre o sachêzinho, mistura ali, dissolve bem, tem um sabor ok. E aí todo mundo suplementado. Importante é suplementar, né? Mas já fiz gominha, já fiz chocolate, já fiz gotinha, já fiz tudo de tudo. A vida, quem trabalha com criança, criança típica, minha vida é ir atrás de formas farmacêuticas, né? Então, quanto mais novidades tiver, melhor. Para oferecer isso pro seu paciente, né? Exatamente, porque não dá para eu dizer pra mãe, tem que dar assim, faça assim. Não. Eu já tive mães de famosas, inclusive, que o xarope da criança botou 3 vezes. 3 vezes, porque ou a farmácia é menos preparada, não sei o que aconteceu, não conseguiu fazer. Já tive criança que a gente fez a dose certinha da manipulação e a criança tomou e vomitou. Uma vez, aí mãe, deixa 2 dias sem dar de novo. 2 dias, Vomitou de novo. Vomitou de novo, aí eu liguei pra farmácia. E aí eu sou amiga das farmacêuticas, né? Claro. Que bom. E tem que ser amiga da farmacêutica, o nutricionista não sabe tudo. Tem que ter um farmacêutico pra chamar de seu. Tem que ter um farmacêutico na embaixo do braço. E aí eu liguei pra farmacêutica desta farmácia